Partimos agora para o exercício. Lembra da aula passada? Vimos conceitos básicos de função, definição de função e as condições sobre funções. E agora a gente vai começar a praticar tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, galera, vem conosco. Condições de funções. Acho que você lembra isso da aula passada, em que todo x tem um correspondente em y. E segundo, que todo x apresenta um único elemento em y. Então, povo, quando a gente vai olhar para cá, em exercícios, temos aqui para ver se conseguimos determinar se é uma função ou não. Primeiro exercício. Determine se é uma função ou não. Dá aquele pause para ver se vocês conseguem responder na maior tranquilidade. Voltou? Vem conosco. Aqui, nesse domínio e no nosso contradomínio. Vamos ver se atende a nossa função? Primeira condição, todo x tem apenas um correspondente. Um único correspondente, um único correspondente e um único correspondente. Tranquilo. E segundo, todo x apresenta um único elemento y. Então, um único elemento e um único elemento. Então, isso daqui é uma função. Então, partimos da primeira função. Segundo, apenas um único correspondente. Um único correspondente, um único correspondente e um único correspondente. Partes apenas um único x para um único y. Então, único x para um único y, único x para um único y e único x para um único y. Mas, professor, é o mesmo y, mas é apenas um único. Então, também é uma função. Ok, galera? Então, para a terceira, um único elemento correspondente, um único elemento correspondente. Então, todo x tem um único elemento sendo correspondente. Então, é uma função. Mas o 7 ficou sem correspondente. Pode? Pode. O que não pode é o x, os elementos de x, ficar sem correspondente. Então, essa daqui também é uma função. Aí temos essa aqui, um único correspondente, um único... Opa! Temos aqui, ou seja, dois elementos que correspondem ao valor de x. Então, pela nossa segunda, de todo x apresentar um único elemento de y, está incorreto, porque aqui a gente apresenta duas imagens. Então, isso daqui não é uma função. Ou seja, não sendo função, por conta que o x apresenta duas imagens, e isso não pode acontecer. Aí temos aqui, em que todo x apresenta uma única imagem, Ok, calma. Aqui fala todo x, então não pode sobrar correspondente. Então aqui no valor de x ainda sobrou. Então quer dizer que nem todo x aqui teve um correspondente, ou seja, não é função. Então, galera, se liga nesses domínios, nesses contradomínios, nesse exemplo de funções que a gente deu, porque são muito importantes, a partir de um domínio e contradomínio, dizer se é ou não função, ok? Até aí tudo tranquilo. Aí futuramente eu vou mostrar como é que se determina uma função a partir do gráfico, se é uma função ou não função. Mas calma que a gente está partindo só do domínio e do contradomínio, quando é uma função ou não. Aí temos aqui o nosso segundo. Aqui em segundo a gente vai querer que a gente determine o domínio. Então agora a gente vai precisar determinar o domínio de cada um dessas leis da função. Então eu vou deixar um tempo para você responder. Voltou? Então vamos lá. Y é igual a 2x mais 1. Bom, quais são os elementos de domínio aqui que correspondem de x para y? A primeira pergunta é, tem restrição? Eu poderia colocar todos os elementos dos reais ali? Sim. Aqui nessa primeira, eu consigo colocar todos os elementos dos reais que eu vou ter um correspondente em y. Então aqui a gente não vai ter uma restrição. Então os valores de x aqui, eles são todos pertencentes aos reais, certo? Ou seja, significa dizer que todo elemento de x aqui corresponde aos reais, já que ele vai ter uma correspondência em y. Bem, y é igual a raiz quadrada de x mais 2. Perceba o seguinte, tem restrição? Aí você olha, uma raiz quadrada não pode ter elemento negativo. Então você já pensa, bom, tem restrição. A restrição é não ter elemento negativo. Então como é que eu vou pensar nisso? A soma do número aqui, porque aqui tem x mais 2,
Isso aqui não pode ser o quê? Negativo. Ou seja, x mais 2 tem que ser o quê? Igual ou maior do que 0. Isso aqui acho que vocês lembram. Isso aqui apresenta uma inequação. Uma inequação é quando ele tem aqui um sinal de que um é maior ou menor que o outro, certo? Consigo resolver uma inequação do mesmo jeito que uma equação. Ou seja, os valores de x, eles precisam ser subtraindo menos 2 de ambos os lados, dizendo que, ou em termos vulgares, passando esse 2 com o sinal contrário do outro lado, dizemos que x é maior ou igual a menos 2. Então, essa é a nossa condição do nosso domínio. Então, meus valores de x precisam ser igual ou maior do que menos 2. Porque se vocês perceberem, se eu coloco um menos 2 aqui, vai ficar menos 2 mais 2. Isso aqui dá 0. E existe raiz quadrada de 0. Esse número só não poderia ser menor do que menos 2, senão daria negativo. Até aí tudo ok, pessoal? Simbora. Letra C. Y é igual a 1 sobre x. Aí você olha, qual é que seria a minha condição aqui? Bom, tem restrição? Acho que vocês lembram da aula de fração, que aqui não pode ter um valor sendo 0, ou seja, não existe denominador sendo 0 em uma fração. Isso aqui é inexistente. Não pode existir um denominador sendo 0. Então, o que é que a gente vai fazer? Bom, aqui embaixo não pode ser 0. Então, o que é que significa? Que meu x tem que ser diferente de 0. Ou seja, meu x pode ser qualquer valor pertencente aos reais, só que ele precisa ser diferente de 0. Então, essa é a minha restrição, x diferente de 0. Então, o meu x, ele pertence aos reais, só que tem uma pequena restrição que x, ele é diferente de 0. Então, fiquem muito ligados que aqui no meu denominador não pode ser 0. Tranquilo? Letra D. Y é igual a raiz quadrada de x mais 2, dividido por raiz quadrada de x menos 3. Por isso, esse tem muita coisa. Mas calma, faz passo a passo. Faz o de cima, depois o de baixo. Aí você agora vai procurar restrições. Se ligou? Voltando. Então, agora, ir para nosso numerador. Tem raiz quadrada de x mais 2. Qual é a restrição? Raiz quadrada não pode ter número negativo. Então, aqui quer dizer que, nessa minha primeira restrição, meu x mais 2 tem que ser maior ou igual a 0. Exatamente, igual que a gente fez com a outra. Ou seja, meu x ele é maior ou igual a menos 2. Fazendo o mesmo processo que a gente viu nessa realização. Essa é a nossa primeira restrição. Agora vamos para a segunda. Na segunda temos duas restrições. Primeiro, no denominador não pode ser 0. A gente viu que não pode ser 0. E segunda, raiz quadrada não pode ter número negativo. Então, a gente vai ter que pensar nessas duas condições. Então, vamos lá. X menos 3. X menos 3 tem que ser agora maior do que 0. Mas, professor, por que será que foi maior ou igual a 0? Porque aqui pode ser 0. Aqui no denominador, como a gente falou, não pode. Então, aqui tem que ser obrigatoriamente maior do que 0. Então, x, passando este valor para o outro lado, com outro sinal, ou somando mais 3 em ambos os lados, temos que x é maior do que 3. Então, essa aqui é uma outra restrição. Professor, aqui eu tenho duas, então. X tem que ser igual. Bom, x é maior ou igual a menos 2 e x é maior que 3. Qual é que delas que eu vou determinar? Vocês percebem que aqui eu tenho valores que não correspondem aqui dentro. Então, essa daqui
vai ser a minha restrição, que todos os valores de x, para ser correspondendo nessa função aqui, tem que ser maior do que 3. Porque imagine eu colocar um valor aqui, por exemplo, igual a menos 2. Bom, aqui pode ser igual a menos 2? Não, aqui tem que ser maior que 3. Então, os valores aqui tem que ser em que x é pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior do que 3. Assim como já tínhamos visto. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando aquela ideia. Curtiu o vídeo? Comenta, compartilhe com seus colegas para dar continuidade neste canal.